o assunto, só se fala nisso. E para tratar desse assunto, a gente tem duas convidadas do primeiro time aqui no estúdio. Aqui à minha direita está a Talula, modelo. Tudo bem, Talula? Tudo bem, tudo jóia. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. E na ponta, nós temos a Angélica Morango, que também vai conversar com a gente. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, Maurício? Angélica ou Morango? As duas coisas. A Talula era, já antes de começar o BBB, modelo, carreira que ela prossegue pós-BBB, né? Ela estava me contando. Também está num processo de virar atriz profissional, né? Está estudando teatro, né? Passou o ano passado fazendo participação no programa do Didi, da Globo. Me contou que já renovou para 2012, que é muito legal, vai continuar como atriz. E está escrevendo uma coluna na revista Caras sobre o BBB 12, uma vez por semana. Né? Isso mesmo. Como você está gostando de virar jornalista, colunista de BBB? Eu peço sempre eles darem uma acertadinha no texto, falei, ó, dá uma corrigida aí. Mas é bacana, é gostoso, assim, Tá escrever. vendo muito BBB por isso também. É. Tem que ver, né? Tem que assistir. A Angélica participou do BBB 9. 10? 10, a gente está no 12, exatamente. E é jornalista, já era jornalista antes. Hoje faz mil coisas, é DJ, agita, eu vejo ela pelo Twitter. E inaugurou um blog aqui no UOL, está comentando BBB, já começou alguns dias antes, né? Na semana que foi anunciado o elenco, está arrasando como blogueira. Muito obrigada. Contando bastidores, segredos, está muito legal o seu blog. Tá bafo! Bom, vamos falar bastante aqui desse BBB 12, né? E também um pouco sobre BBB, sobre o que é ser ex-BBB. Já tem um monte de perguntas do público. Quem quiser comentar, é só entrar no player da TV UOL e mandar sua pergunta, ou então pelo Twitter, põe a hashtag UOL Televisão e manda sua pergunta para a gente, o UOL VTV. Se for possível, eu vou ler aqui, eu estou conectado com o pessoal da interação. Bom, acho que o assunto inicial, que é o que mais está se falando, eu não queria que a gente só falasse disso, mas acho que a gente tem que falar um pouco dessa confusão inicial entre o Daniel e a Jaqueline. Como que você viu esse episódio, Talula? O que você está achando? Daniel e Monique, né? Desculpe. Daniel e Monique. Como que você viu isso, hein? É bastante complicado, como eu te falei, às vezes a gente está lá dentro, a gente se esquece completamente das câmeras e é bem difícil, né, avaliar o que eles passaram lá dentro. Eu achei uma situação bem delicada, mas eu acho que as providências foram tomadas, né, atitudes tiveram que ser tomadas, a eliminação do Daniel. Mas enfim, eu acho também que às vezes ele não tinha nem... Você namorou lá dentro, né, namorei, Talula? Você namorei. namorou o Rodrigo, começou um namoro lá, durou um ano, né? Você me contou, recém-separada, né? Mas foi um casal que se formou no BBB. Vocês lá dentro tinham uma preocupação com o que as pessoas iam ver de vocês? Em relação a isso, muito. Isso eu me preocupava muito, porque eu tenho um filho de 9 anos, então eu até brincava, eu dormia com Rô, mas eu falava, gente, vou dormir de mão pra cima, pra ninguém falar que eu tô pegando em lugar nenhum. Então... E você dormia de mão pra cima? Dormia. Nunca pegou em lugar nenhum? Dormia. Bonitinha, bonitinha. Eu só dormia juntinho porque lá é um frio desgraçado e aí a gente dormia junto, mas sempre muito preocupada com isso, porque meu filho estava assistindo, eu me preocupava, né? Não rolou sexo? Não, de jeito Nunca? nenhum, não. E com ninguém mais lá no BBB que você participou? Não, no meu não. Não que eu saiba, né? E o que você achou dessa confusão entre Monique e Daniel, Angélica? Maurício, eu vou um pouco mais longe, porque eu acho que não foi só uma coisa inédita, um fato inédito no BBB, na história do BBB, né, o Big Brother Brasil. Mas foi um fato muito feio. Não só de chocante, porque a imagem foi muito chocante. Eu confesso que naquele dia eu fiquei até umas 5, 5 e meia da manhã acompanhando toda a festa. E aí eu fui dormir. Quando eu acordei, tinha um e-mail da Luciana, que é a minha chefe aqui do blog da UOL, e falou, eu preciso que você veja isso. A hora que eu vi, foi a primeira cena, foi o primeiro e-mail que eu li de manhã, foi a primeira cena que eu vi, o meu estômago fez assim, ó. Porque eu me senti na pele da Monique.
Porque no BBB, e a Talula está aqui para confirmar, isso não acontece também nem da 12, nem da 10, nem da 11, acontece há muito tempo de sempre haver menos cama do que participante, justamente para forçar esse negócio dessa interação maior e dessa aproximação. Só que eu já fiquei bêbada numa festa do Big Brother, eu já dormi no chão, eu já dividi cama com outras pessoas. Eu me coloquei muito naquela situação, eu me senti... Você deu vexame lá, né, de Dei, bêbada, né? Eu lembro numa de bebê festa, e tal, mas... Vamos lembrar disso. Você viu depois as imagens? Vi, me divirto muito, mas assim, esse caso foi extremo, porque eu posso beber o tanto que for, mas eu sei os meus limites, porque os meus limites terminam onde começarem os seus, o dela. Então, assim, por mais que a pessoa estava confinada antes, já foi para casa no tesão, na pilha e na festa, bebida e não sei o quê, mas existem coisas inexplicáveis. Mais feio do que isso... Ó, as imagens da festa, justamente. Mais feio do que isso foi a manipulação da Globo. No domingo, o blog oficial da Globo não falou absolutamente nada sobre isso. E quando a Monique foi conversar com o Daniel no jardim, aí ela... Tentar entender pegou o que o depoimento tinha dela, ela ficou o domingo inteiro confusa, super aérea, super distante, super diferente da personalidade que ela apresenta no programa. Isso foi uma imagem que apareceu. Para quem estava vendo o pay-per-view, tem um item lá que é notícias. Dentro do você pode clicar e você tem informações sobre o que está acontecendo. Então, a pessoa que estava vendo tinha noção, olha, está rolando o clima entre Daniel e Monique debaixo do edredom. Ele se mexe, parece acariciar a Cícera, mas a loira não se mexe. Aí, no domingo, quando ela foi tirar satisfação com ele, mas o que aconteceu? Porque eu não lembro de nada. Aí ele falou, a gente deu 2 beijos e um passa-mão. Foi essa a expressão que ele usou. Eu vi. E aí, à noite, o fato completamente ignorado, enquanto durante o dia inteiro não se falava noutra coisa no Brasil, e aquela revolta e hashtag Daniel expulso e não sei o quê. O que o Bial me apresenta? Um programa completamente editado, manipulado, como se eles dois tivessem flertado a festa inteira e como se tivesse rolado pegação embaixo do edredom. E ele me completa com o amor é lindo, depois dessa cena. Agora, essa ideia que você falou, completamente manipulado, o BBB é uma novelinha, né? Tudo bem, Maurício, mas Não existem limites. Ao invés deles falarem, olha, aconteceu isso... Porque, aliás, é assinado pelo Central Globo de Produção e de Jornalismo. Aconteceu isso? Não. E fizeram uma montagem de forma a mostrar que o amor é lindo, um terceiro casal na casa. E aí, isso num domingo. Numa plena segunda-feira, o Bial simplesmente... O Daniel é abduzido. Há silêncio de 3 horas, tanto de Monique que some, quanto de... áudio de microfone por 3 horas que é cortado. Vocês estão vendo que a Angélica não sai do pay-per-view. Tá acompanha vendo tudo. Eu gosto muito do meu trabalho. E aí, ele me fala que o Daniel foi eliminado porque ele teve um comportamento inadequado. Mas o amor não era lindo? Aí é um comportamento inadequado. Mas no seu contrato tinha alguma coisa sobre o que é um comportamento inadequado? Até onde eu sei... Não tinha um regulamento? Você não lê um regulamento? Não pode. O que é extremamente proibido é você agredir fisicamente algum participante ou provocá-lo a ponto de... Tipo assim, eu vou te fazer chegar no seu limite para você me dar um tapa na cara para você sair. Aí eu sou eliminada. Fora isso, não existe uma recomendação extra. Então, assim, a Globo foi extremamente... Não sei nem o que dizer, com que palavras usar isso. Por isso, para mim, o BBB dessa edição, respondendo a sua pergunta, para mim, perdeu completamente a credibilidade. Pode anunciar o ganhador que for, mas depois disso tudo, a gente não sabe se a gente torce a favor ou se torce contra a Monique, se ela vai ser favorecida ou não. Talula, vou te fazer uma pergunta interessante aqui do Gabriel, que tem a ver com esse assunto, mas você não precisa falar do caso específico aqui. Ela falou assim, Tatá, eu queria saber, Tatá é um fã, deve ser fã, né? Enfim, eu queria saber se acontecesse isso na edição de vocês, como você se comportaria no resto do reality? Depende, eu não sei se o resto dos participantes estão sabendo, acho que eles não... Isso é outro problema, esse é um outro problema, porque assim, se eu estivesse lá no quarto, no momento que aquilo aconteceu, eu não deixei, eu com certeza, eu acho que eu ia... Você ia intervir, você acha? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ou então, no dia seguinte, ia conversar com ele, falar, pô, eu acho que você exagerou, acho que você tem que conversar com ela, conscientizar ela do que aconteceu, porque pelo que eu vi, ela não está sabendo de nada. Porque eu fico me colocando no lugar dos pais dessa moça, sabe? É muito difícil, a família sofre muito aqui fora também. Então, é muito difícil, é uma questão muito delicada. E eu acho que naquele momento poderia ter sido interrompido.
porque a gente é interrompido por outros Podia motivos ter uma chamada lá de dentro. atenção, né, na campainha. Exatamente, foi o que eu falei anteriormente. Poderia ter tido uma atenção para evitar. Eu acho que talvez eles não tivessem noção que ia ter toda essa repercussão, assim. De repente acharam que realmente era mais um casalzinho que ia dar ibope e no fim foi levado para um outro lado que eu acho que nem eles imaginavam. Falando em casalzinho, quer dizer, logo assim na primeira semana já se formaram 3 casais, né? Mas no 11 também foi assim. Também foi assim? Foi no seu? Foi logo a Maria, o Rodrigo... Não, foram 2 anos. Você, quando você foi para lá, você pensou assim, olha, se eu arrumar um namorado aqui, ou um caso, isso vai ser bom para minha imagem aqui no programa? Não, eu nem fui pensando em formar casal, assim. Era uma coisa que eu nem queria, na verdade, pelo motivo do meu filho estar assistindo e tal. Mas lá dentro as coisas mudam muito, a gente realmente fica... É tudo muito, a gente ama muito, a gente chora muito, as emoções ficam à flor da pele e as coisas são muito intensas. Então, uma coisa que às vezes eu falo, nossa, eu jamais ficaria, até tem um comentário, esses dias eu estava assistindo, eu conversando com o Gago, que eu falei, eu jamais ficaria com alguém em uma semana, porque eu sou uma pessoa mais assim, demoro, sou chatinha. E lá, uma semana, eu falei, nossa, minha mãe deve estar assistindo, deve estar pensando, a minha filha está com algum problema, deve estar carente demais, porque isso não acontece com ela. Mas lá é tudo muito intenso, é diferente de viver aqui fora, é muito diferente a relação que a gente vive lá dentro. Que você está me falando, e até queria ouvir também a sua opinião, Morango, que antes de começar o programa, você tem uma preocupação grande com a sua imagem. Você já entrou... você tinha consciência que aquilo que ia aparecer lá ia ter uma repercussão na sua vida, você não foi lá inconsequentemente, né? Eu me preocupava muito com meu filho, na verdade, mas depois a gente esquece um pouco das câmeras e aí, também. então, isso que eu falei, em uma semana você já estava ali aos beijos com o Rodrigo, a e foi gente muito... esquece. Aqui fora eu lembro das pessoas falarem, pô, isso é falso, esse casal. Não tem nada disso. Mas... Talvez até tenham casais que tenham se formado achando que isso pode favorecer no jogo, mas não foi o meu caso. Realmente aconteceu, eu ainda enrolei o Rodrigo uma semana, ficava fazendo gracinha, ia, não ia, porque eu estava ainda indecisa. Falava, meu Deus, será que eu fico com ele, será que não? Sabe aquela coisa, meu Deus, eu estou com vontade, mas o que será que vão pensar? Eu ainda enrolei ele uma semana lá. Deixei ele de molho, ia, não ia, sabe aquela coisa... Mas depois eu me entreguei, falei, tô aqui, e eu mergulhei mesmo de cabeça. Não sei quantas semanas vou ficar. Exatamente, eu pensei isso, eu falei, eu tô aqui dentro, vou viver aqui dentro, dane-se o que as pessoas vão pensar lá fora, porque às vezes você fazendo ou não fazendo alguma coisa, as pessoas vão te julgar da mesma maneira, então não adianta você ficar se podando demais. Então eu falei, eu vou curtir isso aqui, é férias, beleza, e vamos que vamos. E aí eu realmente desencanei total de ficar pensando o que as pessoas aqui fora achavam ou deixavam de achar. Morango, você escreveu até desses casais desse BBB que você está achando falsos, né? Sim. Inclusive, você levantou uma questão bacana e eu lembrei aqui dos casais que se formaram na sua edição, tá, Lula? Que foram o Gago e a Michele. São três, é verdade, tinha esquecido. A Maria e o Mau. E depois você e o Rodrigo. E depois a Maria e o Wesley. A Maria segundo tempo. A Maria segundo tempo. E o Mau prorrogação. Mas qual foi a pergunta? Não, eu vi que você escreveu recentemente. Você achou fake esses casais nessa edição? A Liza, ela falou que eles eram tão verdadeiros uma nota de R$3. Né? Justamente, a Liza, ela estava muito mais próxima de outros participantes, como, por exemplo, o Rafa, que é o Shrek, né? Que já foi apelidado aí. E em relação à bonitinha da mineira, que acabei de esquecer o nome dela, a loirinha, a Renata. Naquele dia, naquela festa, ela tinha acabado de conversar com a Analice, porque ela falou assim, eu sou a mais novinha da casa, eu tenho 21 aninhos, eu tenho medo das pessoas me acharem menininha demais, não sei o quê. Ela falou isso com a Analice. Foi lá e flertou e beijou o modelo Jonas. Então, assim, imediatamente após, e tanto que é sério esse negócio de que tão falsos quanto notas de R$3, a Liza e o lutador, eu tô até acreditando, Yuri. Mas a Renata e o Jonas, desde a festa, você não vê eles nem de mão dadas. Mas então parece que eles não querem mais, eu ouvi falar. Foi só uma ficação, até a próxima festa. E ela até cogitou a sexualidade dele já no programa. Mentira. Mas ele não me procura. Quem?
Do Jonas. A A Renata que- comentou isso sobre entendi. o Jonas. Ah, mas ele não me procura e tal. Aí depois do vídeo dos 21 centímetros na fita métrica, de coisas. Não vamos entrar em detalhes aqui. A gente, um dos nossos prazeres durante o BBB, várias pessoas, é acompanhar o BBB pelo Twitter, né? Que é uma alegria, É gostoso, né? né? É muito engraçado, a gente ri muito e a gente vai sempre selecionando umas tweetadas que a gente gosta, que acabam ajudando a explicar o que está verdade. acontecendo. A gente vai mostrar hoje algumas que a gente selecionou, que correspondem assim, a alguns fatos da primeira semana, e se vocês quiserem, vocês podem comentar.